Olá, alunos, bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos falar sobre o gênero textual artigo de opinião. Logo abaixo tem a expressão penso, logo opino. Então, artigo de opinião vai dar uma opinião sua sobre um determinado assunto. Vamos estudar também a transitividade verbal e verbo de ligação na gramática. Na aula de hoje, vamos tratar do texto argumentativo, ou seja, que traz argumentos, uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamentos das pessoas. Características do gênero textual argumentativo. Ele vai defender um ponto de vista sobre um determinado assunto. O ponto de vista é fundamental em seu argumento, então você pode adotar um argumento a favor ou contra um determinado assunto. A estrutura básica vai ter uma introdução, que é a ideia principal, o desenvolvimento, argumentos e conclusão, que é a confirmação da ideia principal. Vocês lembram algum texto que a gente utilizava essa estrutura? Quem falou que sim, está correto. A gente fazia nas aulas presenciais várias redações e também já pedi nas aulas online para vocês fazerem. Numa redação, você vai colocar seus argumentos sobre um determinado assunto. A linguagem é de acordo com a variedade padrão, ou seja, a gente tem que utilizar a escrita desse texto, a escrita formal da língua portuguesa. O autor pode colocar-se na primeira pessoa ou na terceira pessoa, sendo impessoal. Nas redações, a gente utiliza a terceira pessoa, não é isso? Nunca colocando uma linguagem falando de si mesmo. Presença de palavras e expressões que introduzem opiniões impessoais. No texto argumentativo, o efeito buscado é a persuasão, ou seja, o convencimento de quem está lendo o nosso texto. Os textos argumentativos estão presentes em vários gêneros textuais, como o artigo de opinião, que é o estudo hoje, debate, editorial, carta argumentativo e resenha. Dentre os gêneros que possibilitam a argumentação, estudaremos um deles, que é o artigo de opinião, que é o que a gente está estudando na aula de hoje. A seguir estão descritas as características do artigo de opinião. Iremos lê-las e comentá-las para melhor compreender esse gênero. Ele é um gênero jornalístico e, como tal, é escrito com a linguagem pautada na variante padrão. Além disso, é assinado e traz a interpretação, análise ou opinião do articulista sobre um fato, assunto ou tema de relevância. Então, esse gênero ele é jornalístico e tem a finalidade pautada na variante padrão, ou seja, eu tenho que escrevê-lo na forma padrão da língua portuguesa. Os jornais e revistas funcionam como suportes para suas publicações. O gênero artigo de opinião. O autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, ou seja, eu posso ser a favor ou contra um determinado assunto. Eu vou apresentar uma polêmica, um assunto que gera discussões e opiniões distintas. Essas opiniões afetam a vida de todos, interesse do público, que é a relevância social, e há um debate de forma de participar da vida pública de uma comunidade, exercer o seu papel de cidadão. Esse gênero, ele nasceu da necessidade de informar os leitores que as notícias, analisar e discutir a realidade. Para escrever o artigo de opinião, o articulista deve, quanto ao conteúdo, o articulista quer dizer quem escreve, tá certo? Posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica, formular claramente a questão problema, tomar conhecimento de que já foi dito sobre o assunto por quem,
Porque para mim poder escrever um artigo de opinião, eu tenho que saber o assunto que eu estou falando. Então, primeiro eu tenho que estudar o que já foi dito sobre o assunto para mim poder escrever sobre ele e inserir a questão no contexto do debate. Incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar, seja para discordar e, fundamentalmente, argumentar, ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados, exemplos e evidências, princípios, comparações, citações de opinião de especialistas. Quem são esses especialistas? Pessoas que estudaram e têm um conhecimento mais amplo sobre o assunto. 6. Argumentar significa convencer e persuadir. E é isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo desta. Para tanto, é preciso ter cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. Por exemplo, eu estou defendendo uma ideia a favor. Aí eu vou começar a falar do nada contra esse assunto. Eu tenho que defender uma opinião. Dar um título adequado ao conteúdo articulado, tá certo? Então, artigo de opinião, eu vou dar uma opinião sobre um assunto que eu conheça e que eu tenha estudado de relevância social. Mas eu tenho que me basear em dados e informações que já foram estudados. E as referências desses slides sobre o texto argumentativo é o artigo de opinião disponível nesse site, educação.pe.gov.br. O acesso em 25 de outubro de 2020. Esse acesso é a data em que eu utilizei e visualizei esses slides. Agora, vamos para a parte da gramática, começando falando o que é transitividade verbal. A transitividade verbal é se um verbo ele vai precisar ter um complemento ou não. Alguns verbos, eles, para terem sentido completo, exigem complementos. São os verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles vão precisar de um complemento. Ou seja, se eu colocar somente esse verbo, eu não vou conseguir entender a oração ou a frase em que eu estou falando. Vamos lá. Vamos ler essa frase. Sempre aspiro o seu perfume. Imagina se eu deixar essa frase pela metade. Sempre aspiro. Aí você vai me perguntar, sempre aspiro o quê? Quando eu preciso de um complemento, ou seja, colocando só o verbo, a frase não estiver completa, eu vou chamar esse verbo de verbo transitivo. Verbo transitivo precisa de um complemento. Então, quem aspira precisa aspirar e absorver outra coisa. Então, o verbo transitivo precisa de complemento. Agora vamos para outro exemplo. Mas há verbos que têm sentido completo. Como é que são chamados esses verbos que têm sentido completo? Eles são chamados de intransitivos. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Chegou meu amigo à escola. Se eu colocar só chegou, o sentido já está completo, porque se chegou, chegou algo. Mas aí eu posso colocar chegou meu amigo à escola. O verbo chegou, ele é intransitivo, ele não precisa de complemento. O sujeito é meu amigo e a escola é circunstância de lugar e um adjunto adverbial. Observe que mesmo não sendo transitivo, o verbo chegar rege a preposição ao. Então, pessoal, o verbo transitivo precisa de complemento para ter um sentido completo e o intransitivo ele não precisa de um complemento para me saber o sentido completo dele. Agora vamos praticar fazendo o exercício. Classifique os verbos quanto à sua transitividade. Vamos analisar. Eu comprei um carro. Cadê o verbo? O verbo é comprei. Eu comprei um carro. Se eu colocar só eu comprei, ele vai ser um verbo transitivo ou intransitivo? Ele vai ser
transitivo. Por que vai ser transitivo? Porque ele não vai ter um sentido completo. Porque eu comprei, eu vou me perguntar, eu comprei o quê? Então, o verbo vai ser transitivo, precisa de um complemento. Próxima frase. Gustavo trabalha muito. O verbo é trabalha. Gustavo trabalha. Vai ser intransitivo ou transitivo? Vai ser intransitivo, pessoal. Porque Gustavo trabalha, o verbo trabalhar aqui, ele já tem um sentido completo. Porque se eu colocar Gustavo trabalha, então eu estou vendo o sentido que Gustavo trabalha, então eu já sei disso. O muito é só uma palavra que foi acrescentada à frente, mas que já tinha um sentido completo, sem colocar a palavra muito, tá certo? Então, Gustavo trabalha muito, o verbo ele é intransitivo, já tem um sentido completo. Na letra C, ela quis agradar a mim. Ela quis agradar a mim. Quando eu falo que esse verbo agradar, ele já está completo. Ele quis agradar. Eu poderia perguntar a quem, mas o verbo ele é intransitivo. Ele quis agradar. Eu não preciso colocar a quem. Então, o verbo é intransitivo. Na letra D, ela gosta de carros luxuosos. Já nesse aqui, o verbo vai ser transitivo, porque ela gosta. Aí eu vou me perguntar, ela gosta de quê? Então, o sentido ela não está completo, logo o verbo vai ser transitivo. E na letra E, ele viajou ontem. O verbo vai ser intransitivo, porque ela viajou já tem um sentido completo, o verbo viajou. Eu não precisaria colocar se foi ontem, hoje ou amanhã. Se eu colocar só ele viajou, eu entenderia que a pessoa teria viajado. Agora, só recapitulando, os verbos transitivos precisam de complemento, pois não possuem o sentido completo, e os intransitivos não precisam de complemento, pois ele sozinho possui um sentido completo, tá certo? E agora vamos para o verbo de ligação. Como o nome já fala, um verbo de ligação, ele liga um termo a outro numa oração. Os verbos de ligação, eles vão funcionar como um elo entre o sujeito e o predicado do sujeito. Indica o estado do sujeito. Exemplo, meu pai está cansado. Quem é o verbo de ligação? Está. Outro, indica que o sujeito não está praticando a ação. Exemplo, eu sou uma pintora. Então, o verbo de ligação, ele ligou um termo a outro. Principais verbos de ligação é o verbo ser. Exemplo, eu sou linda. Outro verbo, ser, estar. Estamos preocupados. Outro verbo de ligação, permanecer. As crianças permaneciam quietas. Outro verbo de ligação, continuar. Janaína continua doente. E outro verbo de ligação, andar. Não no sentido de caminhar, e sim de estar. Ando meio adoentado. Então, os principais verbos de ligação é ser, estar, permanecer, continuar e andar. Agora vamos para um exercício. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Vamos entender primeiro, que eu expliquei anteriormente, que um verbo de ligação, ele liga um termo a outro. Então, vamos analisar. A criança estava com fome. Veja que está realmente ligando o sujeito ao predicado. Então, é um verbo de ligação. Letra B. O verbo é parece. Pedro parece adoentado. Veja que também é um verbo de ligação. Está ligando o sujeito ao predicado. Ele tem andado confuso. Tem andado também é um verbo de ligação. Liga dois termos. E ficou em casa o dia todo. Esse ficou está ligando um termo a outro? Não. Então, esse é o verbo em que não há ligação. Alternativa D. Vamos só analisar a última, letra E. A jovem continua sonhadora. Continua o verbo. Veja que liga a jovem a sonhadora, tá certo? Então, também é um verbo que tem
ligação. O único que não tem é a da letra D. Ficou em casa o dia todo. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos de agenda. Vocês vão ler as páginas 248 a 250 e resolver as 3 questões presentes na página 250. Em seguida, vão fazer as páginas 267 a 271. Bons estudos e até a nossa próxima aula.